Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos que possam estar diante dos seus aparelhos, me vendo ou me ouvindo em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Que as misericórdias do nosso Deus e Pai e o amor e a paz que irradia do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vossas vidas, seja com vocês, adentre vossos lares e vos encham de paz, hoje e para todo sempre. Amém. A mensagem que quero trazer para nossa reflexão hoje está no livro de Romanos. Romanos capítulo 14. Como vocês podem ver no título do vídeo, tolerância entre irmãos. Vivemos em um momento caótico. Vivemos em um momento em que o mundo está em crise. Não precisa ser nenhum teólogo ou algum especialista, nenhum expert na Bíblia, para parar e observar e ver que o mundo está um caos. Guerras, tanto físicas como comerciais, países contra países. As tensões estão à flor da pele, podemos dizer assim. E paro para refletir, muitas das vezes o Senhor colocou essa mensagem na minha cabeça. Eu estava com outra mensagem, mas veio essa na cabeça. O Senhor colocou essa palavra na minha cabeça, eu olhei assim, eu fui refletir sobre ela, fui estudar isso mesmo. E compreendi. No momento em que o mundo está numa tensão, numa gravidade tão grande, está sem paz, pode-se dizer, eu ainda paro diante da internet e ainda vejo podcast, duelos de egos inflamados. Igrejas batendo de frente com outra, que a minha doutrina é certa, que a minha doutrina é certa, a sua é herética, a sua é errada. Em vez de nós nos unirmos em oração e clamar no pó da terra por as misericórdias de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, a gente está se degladiando. Quer a doutrina certa, quer a doutrina errada, está errado, você guarda esse dia, o dia certo é esse, não, é assim, é assado, e uma briga de egos inflamados que só faz mais matar a fé, esfraquecer, e o ímpio que está ouvindo, como eu já vi muitos assim falando, começa a dizer, olha para aí, ficam se matando, se degladiando, qual é o certo, qual é o certo? A igreja A ou B é a certa? Porque cada um quer ter razão. E aí? Em vez de apresentar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o que fazemos? Brigamos entre si. Pelo detentório, pelo monopólio da verdade. Tá certo isso? Vocês acham que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos céus, que está vendo tudo isso, ele se alegra com essa divisão toda? Onde eu conheço pessoas de várias denominações, várias igrejas, que muitas das vezes muitos atacam, a gente fala, diz que é errado e é errôneo, mas eu já vi testemunho de várias pessoas, de várias dessas igrejas, eu conheço gente de várias igrejas, onde o Senhor se manifestou na vida delas e fez milagres inacreditáveis. Na vida de igreja A, na vida de igreja B, na vida de igreja C. Esse aqui que mete tanto sarrafo nessa, chamando essa de seita. Eu vi o Senhor se manifestando poderosamente na vida desse. Também vi na vida desse, daquela e daquela outra. E aí? Eu ouvi, eu sei o que eu vi em sonho. Eu sonhando, uma resposta que eu pedi a Deus, eu vi o que o Senhor me disse. Que Ele era o Senhor e Deus, e estava em todo local e em todo canto. Eu ouvi claramente essa passagem. Aqui, ó, eu dormindo, pedi uma resposta a Deus, e naquela mesma noite eu ouvi claramente. Tentei no sonho ver o rosto, não consegui. Mas a voz eu ouvi claramente. Eu vi que foi Deus que se manifestou ali e me falou.
Eu sou o Senhor em Deus. Estou em todo local e estou em todo canto. Não adianta a gente estar atacando a igreja A ou B. Lógico, certo. Tem muitos líderes heréticos com suas heresias. Mas o que a gente tem que fazer é ensinar e mostrar a Bíblia Sagrada como a verdade, mostrar o endereço, mostrar a receita para que as pessoas identifiquem quem são esses larápios da fé que arrastam milhares para o buraco. Mas em todas as placas, em todas as igrejas, ali tem irmãos fervorosos, irmãos verdadeiros, porque o Senhor não vai levar para o céu placa, mas sim discípulos fiéis que o adoram em verdade e em espírito. Amém? Eu penso que você já deve ter visto aí, eu coloquei para quem me segue aí nas redes sociais, mas para quem não viu, eu falo agora, Comunidade Missionária Discípulos de Cristo. É um novo projeto que eu estou iniciando, começando, uma pequena reunião, uma comunidade, uma pequena reunião de irmãos, uma pequena reunião que eu quero dar o pontapé inicial e começar. Eu vou sair um pouco daqui desse cenário, vamos para um outro cenário, um outro local, um local que a gente que possa nos reunir. Vou trazer participação de outras pessoas, vamos começar a participar, né? E juntos iniciar o que, se Deus abençoar, no futuro ser uma congregação, ser uma igreja. Sem fim lucrativo nenhum, Deus me livre. O objetivo é pregar o Evangelho de Cristo. Pregar, pregar, pregar e pregar. Inicialmente, vou começar aqui na minha casa. Quero começar aqui na minha casa. Essa pequena reunião, essa pequena célula. E que se abranger e se espalhar, a gente arrumar um local. Mas de início, vamos começar aqui. Estou esperando chegar aí uns materiais, umas coisas para a gente começar. Não sei se vocês viram aí no Instagram, eu coloquei culto ao vivo. Vamos gravar ao vivo, né, esses cultos e essas mensagens de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos gravar ao vivo o culto. Amém, amém. Que Deus abençoe, que possam abençoar esse início, que é para sua honra e glória. Amém, amém. Pois bem, a passagem que eu trago para a nossa reflexão hoje está contida no livro de Romanos, Romanos capítulo 14, onde Paulo aqui toca em um assunto com os romanos sobre os fracos na fé e os fortes na fé. Mas o que ele queria dizer com isso? É uma leitura tão gostosa de ler, que fala sobre a tolerância entre irmãos e a sua fé, a sua espiritualidade, a sua conexão com Deus, que eu lendo essa passagem, rapaz, não preciso nem pregar, só basta eu ler essa passagem. É mais que o suficiente para nos dar um norte e uma luz a quem me vê, a quem está me ouvindo. Você que pode já ter uma divergência com alguma igreja em questão, essa passagem aqui mata completamente a pau. Esse tipo de comentário, esses comentários assim indiscretos em relação a uma denominação ou um irmão que tem uma fé ou uma espiritualidade de uma forma, a busca de uma conexão com o divino, com Deus, de um jeito, um modo de agradar a Deus que eu não gosto, ou que eu sigo outra linha, ou que não é assim. Então essa passagem traz muito isso e que praticamente não precisava nem mais pregar, só basta eu ler a passagem que ela já mata a pau todo esse tema. O capítulo 14 e o 15, principalmente o início do 14 todo e o início do 15 já é uma pregação completa. Já mata a pau completamente isso aí, esse tema em questão. Vamos ler para a gente entender e compreender o que Paulo fala aos romanos. Vamos lá. Capítulo 14 de Romanos. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come.
E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, preste atenção. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim que vivamos, que morramos, pertencemos ao Senhor. Que vivamos, que morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor, Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem o considere. Para ele é impuro. Se o irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Que passagem riquíssima! Essa comunidade a qual Paulo envia a carta, ela era uma comunidade formada mais de gentios. Era uma comunidade predominantemente assim, mais gentios, mas tinha como judeus, lógico. Né? Era uma comunidade mais gentílica, mas que também era agregada a judeus. E havia uma certa divergência. Paulo não fundou essa igreja. É bom ressaltar isso. Paulo provavelmente escreveu essa carta ali por volta do ano 57, depois de Cristo. Mais ou menos ali no final da sua terceira viagem missionária. Ele estava em Corinto quando ele escreveu essa carta. Nesse tempo em questão, e pergunta-se quem foi que escreveu. A Bíblia, as Escrituras não nos diz com profundidade quem escreveu não. Quem fundou essa igreja, perdão. Quem fundou essa igreja? As Escrituras não nos diz quem fundou a igreja. Provavelmente pistas nos leva a crer e mostra que depois do Shavuot, Pentecoste, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vários judeus de várias regiões. Tinha vários judeus de várias regiões que viram aqueles milagres, viram a pregação dos apóstolos e se converteram. E depois partiram para suas terras, levando uma nova fé. Claramente, aconteceu assim também em Romanos. Eles foram e levaram a vossa fé. E lá formaram comunidades, pregaram, levaram a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, levou as boas novas do reino àquele povo, a qual agora
formaram uma comunidade onde Paulo passou a conhecer, saber. Chegou informações sobre dessa igreja, dessa comunidade romana que tinha se formado ali. Uma comunidade esta formada de judeus e gentios. Aí o que é que estava havendo? Havia divergências, porque os gentios não tinham certos costumes. Os gentios, eles não tinham certos costumes como a Torá, a lei de guarda de dias em especiais de guardas, a guarda até de dias de jejum. Eles não tinham isso, eles não tinham essa linha, era de outra forma. O dia da guarda, eles não tinham o Shabat, o sábado, como os judeus tinham estabelecido, eles não tinham. Eles já passavam aí relatos históricos, relatam que eles tinham o domingo, começaram também, eles se reuniam no sábado também, os judeus iniciais, primitivos, eles guardavam o Shabat, mas também passaram também a não guardar o domingo, mas se reunir também aos domingos para comemorar a ressurreição do nosso Senhor, a paixão de Cristo, no domingo, onde partia o pão e comemorava, celebrava o novo nascimento, a ressurreição do nosso Senhor nesse dia. Então também se reuniam, mas de uma forma geral, os judeus cristãos que aí participavam, eles ainda estavam ligados, ainda não tinham se desprendido de certas obrigações da Torá. Eles ainda estavam presos a certas coisas. Eles ainda não tinham compreendido que Cristo Jesus nos libertou de certos cerimonialismos. Eles ainda não tinham se desprendido. Eles ainda não tinham aberto as vossas mentes em relação a isso. E agora estava tendo divergências. Paulo ficou sabendo de tudo isso. O desejo de Paulo, como vemos na carta, é ir até eles para compartilhar dons e os conhecer e os ver de perto. Esse era o desejo dele, que até então aqui não tinha chegado, não tinha ido, ele não foi até lá, não tinha chegado a conhecê-los. Então, esses irmãos, havia brigas em relação a dias, a relação à alimentação, até a alimentação, porque eles comiam de tudo. E os outros não comiam. Eles tinham uma alimentação cash, Levítico 11, ao qual o Senhor estabelece. Eles ainda estão ligados a todas as diretrizes relacionadas à lei. Acreditavam no Senhor, mas ainda seguia o padrão judaico. E agora começavam as farpas, as brigas entre eles. Rapaz, porque imagine, uma pessoa que tem uma prática alimentar, cash, alimentos puros, Levítico 11, ele não come certos tipos de alimento, ele prefere se abster, ele não come certo tipo de carne, ele prefere comer legumes, como aqui diz, toca muito em alimento, ele prefere comer isso aqui. Já o outro não tem isso, o outro mete brasa e come de tudo, come carne de porco, come todo tipo de coisa. Aí perto de uma pessoa que tem uma regra alimentar, que não come essas coisas, aí diz, rapaz, aí começa aquelas farpas, aquelas brigas dentro da comunidade. Como é que é isso? Hoje é dia de um jejum, e um dia especial de jejum. Hoje é dia do Shabat. Não, a gente não tem dia como especiais. Aí começa, no linguajar, na visão, um quebra, trabalha naquele dia, ou faz coisa naquele dia, que geralmente um judeu não faz. Aí começa a brigar, acho que coisa é essa? Vocês não respeitam o dia sagrado, vocês não têm uma diretriz em relação a isso. Não, nós somos livres em Cristo. Aí começa agora as farpas. Aí nesse capítulo 14, Paulo faz a explicação, dizendo que tem pessoas que têm dia como especiais. Já outros não. Considera especial todos os dias. Todos os dias são sagrados. Agora vamos trazer para aqui para nós. Vamos falar agora de uma turma, de um dos irmãos que muito atacam, os adventistas, os irmãos adventistas que guardam o Shabat, que guardam o sábado. Aí muitas outras igrejas esmagam. Primeiro ponto, já falei aqui, falo de novo. Ignorância e falta de conhecimento de muitos. Não é só os adventistas aqui no país, no Brasil ou no mundo afora que guardam o sábado. Existe a comunidade messiânica, a comunidade nazarena, que são judeus ou brasileiros, que eu conheço um aqui na minha terra, nas Alagoas, quem está me vendo de outro estado, Nazaré mora aqui perto de mim, na Redondeza, que é alagoano. Mas já há alguns anos ele aderiu ao judaísmo nazareno e agora agregou essa fé e agregou a fé em Yeshua, Jesus, e segue os princípios judaicos.
é daqui. Então são comunidades, rabinos hoje que eram pastores brasileiros. Muitos abraçaram a Techuvá, como eles falam, o retorno, retornaram às raízes judaicas, às raízes iniciais, que quando era no início, de fato sim, os apóstolos, aqueles primórdios cristãos, eles seguiam, como a gente vê aqui, eles seguiam o padrão, criam em Yeshua, acreditavam em Jesus, mas eles seguiam o padrão judaico. Era mais uma seita do judaísmo daquela época. Era mais uma seita. Eles não eram criador, nem foram criadores de nenhuma religião. Então, aí essa comunidade messiânica, nazarena, resgatou esse início, essas raízes. E hoje pratica o guarda do Shabat, a regra alimentar e várias outras coisas. Para vocês que não conhecem. A Batista do Sétimo Dia. Tem lá no sul, uma igreja do Sétimo Dia. Batista do Sétimo Dia. E aí? Só são os adventistas, minha gente, que guardam o sábado? Batista do Sétimo Dia. Uma igreja que é antes da Adventista. A Adventista tem 162 anos. A Batista do Sétimo Dia é antes dela. E aí? E outras igrejas, até a Assembleia de Deus do Sétimo Dia. Se vocês desconhecem, tem, procurem. E outras igrejas também que seguem esse padrão. Aí, o que é que eu vou fazer? O que é que Paulo me ensina aqui? Eu vou brigar com os irmãos? Porque tem esse dia como especial? Outros não, os reformados, tem o domingo, a ressurreição pelo Senhor ter ressuscitado nesse primeiro dia. Eles têm esse dia como um dia consagrado e um dia ao dia do Senhor, um dia que eles guardam, um dia que eles se dedicam à oração, ao estudo da palavra, à pregação. Eu vou falar deles, eu vou brigar com os irmãos. Olha aqui que Paulo diz: para Deus o faz. Se ele tem um dia como especial, para Deus o faz. Outros têm todos os dias como especial, para Deus o faz. Quem é você para julgar o servo alheio? Em outra palavra, fique calado. Siga o seu dia. Eu tenho o sábado como dia sagrado. Amém. Eu tenho o domingo como dia da ressurreição do Senhor. Amém. Todos os dias para mim são sagrados. Todos os dias foram criados para Deus. Amém. Sou eu dizendo o texto. Todos para o Senhor o faz. Por quê? Que morramos, que vivemos, que morramos. Para o Senhor o fazemos. E aí? Olha só. Aí toca num assunto. Aí a gente vê na internet uma briga. Não é o sábado, não é o domingo. É isso, aquilo, outro. Aí fica uma briga se degladiando. Parece que nunca leram esse texto. Paulo dando uma indicação. Minha gente, irmãos, menos. A espiritualidade é algo que não é homogêneo. É um conceito plural. Cada um tem a sua busca. Cada um tem a sua forma de conexão com o divino. Cada um tem uma forma de querer agradar a Deus em sua intimidade. Não sou eu que vai identificar, não sou eu que vai julgar, não sou eu que vou entrar para estar falando. Está errado isso? Não. Porque eu já vi o Senhor fazendo maravilhas na vida de pessoas que guardavam o sábado, milagres incríveis. E aí, mas você não chama a igreja adventista, outros do segmento do judaísmo, outras linhas que guardam esse sábado de seita? O Senhor fez uma maravilha na vida dele. Milagre incrível. E aí? Mas é seita, Deus não se manifesta lá. E aí? Congregação cristã, Igreja do Véu, que também é atacada como seita e outra. Tinha um irmão meu de lá, um milagre poderoso, Deus se manifestou e falou com ele, e tempo depois aconteceu. E aí, mas é seita, Igreja do Véu, tá errada. E olha a gente falando. E aí? E Deus se manifestou e usou. E se mostrou, irmão, em profecia, e que ocorreu dias depois. E aí? Mas não é seita? Porque o Senhor não manifesta. A gente é que julga errado, a gente que fala. Certo, sim, tem certos preceitos, alguns pontos que a gente diverge, mas outros, você vê a sinceridade, muitas das vezes, naquele irmão, em querer ofertar para Deus algo que muitas vezes você mete o sarrafo. Rapaz, leia esse capítulo 14 de Romanos. Uns têm um dia como especial, outros têm todos os dias da semana como dia especial. Para Deus o faz. Se eu tenho um dia, para Deus eu faço. Se eu tenho todos os dias, para Deus eu faço. Avançando aqui, ele fala muito de alimento também. Também tem irmãos, aqui ele define como fraco na fé e forte na fé. Forte, aquela pessoa que está bem consolidada,
é livre em Cristo Jesus, e não tem essas, como eu posso dizer, essas paranoias, não, isso, aquilo não. Eu estou livre em Cristo Jesus. Agora, é lógico, eu não posso dar vazão à minha liberdade para estar fazendo o que não deve, não. Livre no tocante a isso. Eu posso comer isso, eu comer aquilo, como eu já topei com irmãs aí de igreja. Uma irmã uma vez disse a mim, eu não me poupo a nada. Como, dou glórias a Deus e abençoo o alimento e como. Já outros não, que têm regras alimentares caixa, puro, não come, evita comer. Agora, quando Deus diz em Levítico 11, dá aquela relação de alimentos, não é que você, eita, se eu comer esses alimentos, eu vou para o fogo, eu vou me perder. Não, Deus quer o melhor para você. Faça uma relação daqueles alimentos de Levítico 11. Faça uma relação, são mariscos. Mariscos são animais como porcos, que tem os piores vermes que existem, que vai até para o teu cérebro, a vez morre na queimação, mas na fritagem, no preparo morre, mas os ovinhos são resistentes, nas capas de gordura estão e depois espalha-se e vai para a coluna. Já vi fatos, relatos real, pessoas que ficaram deficientes, outras, os ovinhos foi para a cabeça, pá, eclodiu e os vermes nasceu e começou a comer o cérebro e matou a pessoa. Outros conseguiram escapar com o cérebro com o verme na cabeça, escapou, mas outros não, o verme foi e corroeu e matou a pessoa. Quando Deus fala dentro desse contexto. Ele quer proteger você, ele quer o melhor para você. Ele indica, não coma gordura, nem sangue. Tem lá nas escrituras, na Torá, não coma gordura nem sangue. Não coma gordura nem o sangue de animais. Não coma. Olha os médicos falando hoje. Fique longe da gordura, que ela entope as veias do coração, cabeça, dá derrame, dá infarto. E aí? Deus já falou há mais de 2000 anos atrás. E aí? Tudo está aqui. Só precisa ler. E aí? Aí, em relação a esse alimento, que ele toca tanto no assunto, era essa briga. Uns tinham regras alimentares, não comia certas coisas, evitava comer. Mas os outros metiam a brasa e comia. Metia a brasa e comia. E ele falou, e ele tocou dentro dessas... Minha gente, evitem que o seu alimento, aí eu vou até expandir mais agora, não só o alimento, como qualquer outra coisa, dentro da comunidade, entre os irmãos de outras congregações que possa estar ali no seu trabalho, no seu colégio, onde quer que você esteja, na sua faculdade, e até no meio dos ímpios. Evite fazer qualquer coisa que possa esfraquecer ou escandalizar, desmoralizar o Evangelho de Cristo, ou entristecer um irmão, escandalizar um irmão, enfraquecê-lo. Porque se você age assim como o Paulo diz, mesmo sabendo que vai ofender o irmão fazer esse tipo de ação, ou comer esse alimento, ou fazer algo desse tipo, se você sabe que vai magoar, até desviar, ou enfraquecer, e você faz, você não está agindo por amor. Quantos hoje eu não vejo fazer coisas aí? Tá, pai, faça isso não. Você tá fazendo isso perto do irmão aí, ou perto daquele outro, você tá só desviando, enfraquecendo a fé do irmão. Nem todos nós somos iguais. Tem pessoas que têm um olhar para Cristo. A igreja toda pode cair, mas ele está só com os olhos fitos em Cristo Jesus. Mas outros não. Que ele se abala diante das situações. Nem todos nós somos iguais. Cada um tem uma expressão digital diferente, tem uma íris diferente, cada um tem um CPF diferente, uma identidade diferente, cada um ser é único. Então nem todos são iguais. Eu nem posso cobrar o mesmo de A ou B. Eu não posso cobrar a mesma coisa, cada um são diferentes, então eu tenho que evitar a fazer certas situações. Aí eu chamo um irmão judeu, nazareno, tem a mesma fé que a gente, segue os padrões judaicos, certo? Aí eu chamo ele para minha casa. Vamos almoçar lá em casa, jantar. Chego lá, eu meto brasa, um monte de carne de porco, comidas que, de acordo com alimentos caixa, puros, e alimentos impuros. Quem segue esse padrão não come. Aí eu vou encher a mesa. Aí boto para ele comer. E eu vou meter brasa e comendo. Eu estou agindo por amor? Eu não estou agindo por amor. Não faça perecer o que Cristo comprou com tão alto preço, que foi o seu sangue. Comprou por alto preço. Preço de cruz. O sangue precioso derrubado na cruz do Calvário. Não faça perecer o irmão. Não entristeça, não desvie da fé. Quantos hoje não estão desviados da fé por causa de atitudes e ações? Sem pensar de muitos irmãos aí. Eu vou bem deixar de fazer isso por causa de irmão nenhum. Você não está agindo por amor. Você não compreendeu o Evangelho. Você não compreendeu.
No 15, Romanos 15 é o que diz: nós que somos fortes, que tem a minha base da minha fé, que tenho a minha consciência, sou livre em Cristo, tenho meu coração quebrantado a Cristo, tenho minha mente, tenho minha base sólida, forte. Eu devo suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a mim mesmo. Olha, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele. Se eu vejo que aquilo vai trazer um enfraquecimento, um escândalo a ele, eu evito não fazer. Né? E tenho que buscar a edificação, agradar a ele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Como é que você quer tomar sua cruz e seguir a Cristo, seguir nas suas pisaduras, se você não segue, se você fere o irmão com seus atos, com suas ações, com suas atitudes? Como é? Como é? Dentro do 14, eu acho incrível mesmo, nessa parte, no 22, 14, 22, que ele diz: assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito do que foi dito, que isso permaneça entre você e Deus. Por exemplo, tinha um irmão na época, que ele tomava vinho. Não sei se ainda toma. E ele tomava vinho, a Bíblia estava até na rede social. Eu disse: não, pai, faça isso não. Eu sou forte dentro desse contexto. Não faça isso porque você escandaliza os ímpios que olham pra gente de um jeito, vai dizer: ó, irmão bebendo, ó, irmão bebendo. Outros que deixou a bebida, que tinha esse vício da bebida, deixou e veio para o Evangelho, chegou aqui, vendo você, vê você assim bebendo e tudo, aí então eu posso beber também. Mas não sabe que a sua mente você é forte, você não tem esse vício, você tomou assim, toma esporadicamente, ele veio do alcoolismo, onde bebia todo dia, e vendo uma coisa daquela, acha que pode, não entende, não compreende, e mete brasa e pronto, quando vem tá desgraçado de novo, caído na lama. Aí não faça isso. Se você tem consciência, se você acha que pode, que você está livre, faça isso diante você. Olha o que o texto diz, você e Deus. Não poste rede social, faça você em sua casa. É a sua consciência. A minha consciência é uma, a sua é outra. Quer fazer? É você. Você e Deus. Faça em sua consciência. Faça lá no reservado da sua casa. Não deixe ninguém ver o que você quer fazer. Aí, quem sou eu, como diz o capítulo, quem sou eu para te julgar? Quem é você para julgar o servo alheio? Quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? Pegue leve. O que temos que fazer é acabar com essas picuinhas. Eu sou o guardador do sábado, amém? Eu guardo o domingo, eu não vou falar. Se você quiser sentar comigo, vamos conversar, irmão. Por que você guarda o sábado? Aí vamos conversar. Por que você guarda o domingo? Vamos conversar calmamente, tranquilamente. A gente vai expor a minha visão, biblicamente. Ganhou, compreendeu, porque tem tantos sabatistas que se convenceram e cedeu e hoje não guarda dia nenhum mais, como também guarda o domingo, como também tinha pessoas de domingo que enxergou naquele estudo e agora guarda o sábado. Então, não é por briga, não é agonia, não é por briga. Vocês não viam Jesus brigando, Jesus batia assim de frente com os falsos profetas, porque eles enganavam e levavam milhares de pessoas para o buraco. Aí sim. Mas com as pessoas inocentes, não faziam isso. Ele pregava o evangelho, ele mostrava com inteligência. Pregava o evangelho para que as pessoas pudessem compreender inteligentemente, mostrando diretamente, é assim. Mas sem condenar, porque em João 3,17 ali diz: Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Então quem é você para estar metendo sarrafo ou dizendo fulano é seita, homem? Leia Romanos 14. Eu tenho um dia como especial, amém. Eu tenho todos os dias como especial, amém. Eu sou livre. Quer que tenha comer uma carne de porco? Quer que eu comer um camarão? Não, mas o Senhor disse: você quer se abster? Eu quero, eu não. Eu me abstenho disso. Amém, irmão.
Tá certo. É para saúde, tá certo. Mas eu sou livre, eu tenho minha consciência diante de Deus e eu como. Amém também. Então, acabe isso. Porque, como o texto diz, tenha plena convicção de sua fé e de sua base. Tenha plena convicção de sua escolha, a sua firmeza, sem condenar os outros. Porque você que come, não condene quem não come. E você que não come, também não condene o que come. Olha, o texto é riquíssimo. Será que ninguém vê isso? Só fica por aí metendo sarrafo e brigando. Aí fica um outro lado, não digo outro lado não. Eu falo do outro lado também. O outro lado condena. Tá errado porque não guarda. Aí o outro lado tá errado porque você guarda. Aí fica aquela briga, aquela divergência. E o mundo tá aí um caos. Os ímpios ficam vendo essa briga. E de se unir não se une. Quem é a teologia correta? Qual é a teologia certa? Um dia desse aí, esses dias agora, vi uma cena ridícula. Uma igreja enfrenta a outra. Eu já vi outra vez colada também. Eu também é ridículo. Né? Mas em frente mesmo assim, do espaço da pista ser pouca. Eu acho que passava só uma mão dupla, mas curtinha, rua apertadinha. E pentecostais as igrejas. Uma de frente à outra, toma o louvor pesado aqui do outro lado, aquele fogo pentecostal. E a outra toma o louvor e o fogo pesado, aquele culto pentecostal. E ninguém ouvia aquele cruzamento. Meu Deus, isso não é pregar o evangelho. Vocês não estão pregando o evangelho. Vocês estão brigando, disputando. Ali em teologia, vocês estão brigando, disputando. Isso só causa dissensão, porque os ímpios que estão aqui fora, que veem isso, que eles observam e veem isso, eles dizem, olha para aí, isso é comércio. Quantas vezes eu ouço isso quase todo dia? Isso é comércio. Você quer pregar o evangelho, procure um local, procure uma região que não haja igreja por perto, ou mais distante. Mas no caso desse, se una a eles. Vá lá para o pastor, pastor, eu sou pastor também, vamos nos unir. Eu tenho condição de pagar um aluguel ali daquele templozinho. Vamos nos unir? Arrumar um templo maior pra gente? Vamos se sentar e conversar? Vamos pregar o evangelho, porque não importa eu nem você. Vamos pregar o evangelho. Mas não é o que acontece. É só disputa de ego e fazem, infelizmente, das pessoas comércio. Infelizmente. Que possamos nos unir. E principalmente nesse tempo presente de caos comercial, caos de guerra, caos moral, social, que está aí, e ninguém está vendo. Vamos nos unir todos em oração, clamando ao Senhor, para que Ele derrame as suas misericórdias, a sua graça sobre nós e sare a nossa terra. Amém. Que as bênçãos do eterno nosso Pai, nosso Deus e a do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre a vida de todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Até a próxima, se o eterno quiser. Até mais.